Queridos amigos, queridas amigas, mais um dia na nossa caminhada bíblica e contamos com a força do Senhor para nos ajudar nessa jornada em que a Sua palavra vai iluminando a nossa vida. Hoje, dia 13 de julho, continuamos lendo o Evangelho de Mateus e o capítulo 11, propriamente. Hoje, os versículos 25 a 27. Ontem terminamos no 24, quando Jesus fazia os seus ais. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ele repreendia as cidades onde o seu ministério havia sido exercido, onde eles tinham visto milagres, sinais, escutado a sua pregação e nem mesmo assim haviam se convertido. Hoje, na sequência, ele louva ao Pai porque os pequeninos acolhem a mensagem do Rei. Ele diz: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos que entendem, aos que estudam, aos sábios, e as revelastes aos pequeninos. Duas realidades muito importantes para pensarmos e na nossa reflexão e oração ajudarmos a nos conectar com Deus. A primeira delas é o louvor. Jesus louva o Pai. Muitas pessoas pensam que louvor é uma oração barulhenta, é uma oração de movimento. Ela tem alegria, sim, mas e que pode extrapolar para os gestos. Mas a oração de louvor, olhando para Jesus, é a oração da intimidade. É a oração de sentir-se filho. Veja que ele diz: eu te louvo, Pai. Só diz Pai quem se sente filho. E depois, no finalzinho, ele vai dizer: só conhece o Pai quem o Filho o der a revelar. Só conhece o Pai o Filho. Só conhece o Filho o Pai. Então, essa relação de intimidade, de agradecimento, de humildade, essas são as características da oração de louvor, que se coloca na presença de Deus não tanto para pedir, mas sim para agradecer e bendizer a Deus por tudo que Ele nos dá sem mesmo pedirmos. Como diz aquela oração antiga, Ele nos dá muito mais do que necessitamos e merecemos. Então, esta é a oração que precisamos fazer diariamente. Uma oração que agradece, que bendiz a Deus, que reconhece a Deus como Pai, uma oração que brota do silêncio da nossa alma, porque nos sentimos em Jesus Cristo filhos muito amados. A segunda realidade que nós precisamos ter presente nesse texto, que Cristo não está fazendo uma apologia, uma defesa da ignorância. Às vezes, quando se lê, eu te louvo ao Pai, porque revelaste aos pequeninos e escondestes aos sábios e entendidos, dá a impressão que Jesus estaria deixando o conhecimento, a sabedoria de lado. Não é isso. Ele louva os pequeninos, e aqui pequeninos nós temos que entender os sem voz, os sem vez, os excluídos, os deixados de lado, aqueles que no seu tempo eram considerados como impuros, e que no nosso tempo são os descartados, os vulneráveis, os fragilizados, e se não, são aqueles que têm humildade, simplicidade, bondade, que reconhecem a sua miséria e que se colocam totalmente nas mãos do Senhor. Então, ele louva os pequeninos porque quem é pequeno tem possibilidade de crescer, tem possibilidade de expandir, de evoluir. Os grandes, os poderosos, os sábios, eles não precisam evoluir, porque eles acham no pensamento deles que já tem tudo. E infelizmente não é isso. Todos nós, ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender.
Nós precisamos aprender e usar do conhecimento, dos dons, dos talentos para colocar-se a serviço dos irmãos e ajudando, fazendo bem, a caridade, cuidando, lutando por causas nobres, nos colocando em realidades que realmente valham a pena. O nosso conhecimento, nossa sabedoria, o nosso estudo, então será enaltecido. Não é que ele venha em primeiro lugar, mas colocamos a serviço da causa do reino todos os dons que temos, inclusive o conhecimento e a sabedoria e o estudo. Então, não é que Deus está excluindo os ricos, os poderosos, os sábios, os estudiosos. Não, Deus não exclui ninguém. As pessoas é que se excluem, as pessoas é que se colocam aquém do projeto dele. Quantas vezes que pessoas que também são pequeninas na linguagem de Jesus e que têm um coração soberbo, duro, e mesmo assim não vão conseguir entrar na dinâmica do reino. Só entra na presença, na dinâmica, no jeito de Jesus, quem tem o coração pequeno, quem tem o coração de pequeno, de criança, de simples, de humilde, porque daí sim vai deixar Deus agir. Vamos nos esforçar juntos para que o nosso coração seja um coração de pequeninos? Vamos colocar tudo que nós temos a serviço dos irmãos para que Deus seja louvado? E no louvor vamos agradecer, vamos bendizer e vamos nos encontrar com Deus e com os irmãos. Um grande abraço, muito obrigado por você estar conosco nessa jornada. Obrigado aos que estão chegando agora. Obrigado pela delicadeza do comentário, por você generosamente deixar o seu joinha. Obrigado por você indicar o nosso canal, por compartilhar nossos vídeos, por nos acompanhar nas mídias sociais. Deus esteja contigo ao longo deste dia e amanhã, se assim o bom Deus nos permitir, vamos nos encontrar. Fique bem. Tchau, tchau.